E hoje nós temos o tema risco versus retorno. Eu gostaria de chamar aí a professora Giovana para fazer a apresentação aí do tema e chamar aí o pessoal que vai ficar à frente desse treinamento hoje. Tá? Então, só explicando para vocês, o treinamento da Liga, ela é realizada da seguinte forma. Os alunos, eles preparam a apresentação, estudam, né? E a gente tem um tutor de cada área. E aí, a gente marca esse dia, então, que está sendo toda sexta-feira, às 14 horas, para que essa turma aí apresente aí o resultado do trabalho. Então, eu queria chamar aí a professora Giovana para dar continuidade aí. Oi, Renata. Pronto, é com você agora. Pronto. Então, boa tarde, gente. Sem aproveitar que hoje eu tenho vídeo, eu vou me apresentar novamente. Meu nome é Giovana, sou professora do departamento, né, de Ciências Contábeis da UFRN. Estou retornando agora da licença maternidade, mas eu estou muito feliz de participar desse projeto. Tenho visto que os alunos estão desempenhando muito bem o trabalho, estão bem empolgados. Então, hoje, mais um dia, né, de revisão de conteúdo. Vai ser o primeiro tópico de risco e retorno dentro daquele grande tema que é risco e custo de capital. Responsável pela revisão do tema dessa semana, risco versus retorno, referente ao capítulo 10 do Asaf Neto. Foi o grupo de capacitação, que é composto por Júlio Everson, certo? Certo, isso mesmo. Ele mesmo. Carolina, Maiara, Fernanda e Isaac. Então, eu vou passar a palavra para eles, tá certo? Eles têm 1h15, né, para apresentar. E depois, no final, vão ter os 15 minutos de perguntas, é isso? No caso, são 2 temas hoje, só um. Não, é só o capítulo 10, é risco e retorno, que é o capítulo 10. E a gente tinha pensado em fazer sempre mais reduzido, né, para não ficar tão alongado, mas tudo bem, vamos... Não, mas é só um capítulo, é o capítulo 10. Vamos em frente. Então tá bom. Podem iniciar, menino. Só antes delas começarem. Lembrando, professor, que a gente já colocou algumas das perguntas feitas no meio da apresentação para tentar ser mais breve a parte das perguntas e não ficar repetitivo, que às vezes já está dentro da explicação e fica meio repetitivo. Exatamente. Então, com base nesse pensamento, tipo, a não ser que a pessoa que perguntou não foi contemplada, aí sim pergunta no final da apresentação. Pronto, eu acho que posso começar então, né? Pode. Pronto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carolina. Então, a gente vai falar um pouco sobre a relação do risco e do retorno aplicada às decisões financeiras das empresas, né? E esse capítulo, a gente está usando como base o capítulo 10 de Asaf Neto. Pode passar, Maiara. É você que está, né, apresentando? Bem, como a gente sabe, as decisões financeiras, na prática, elas são tomadas em ambientes que não há total certeza dos resultados, certo? Por esse motivo, ou por que isso acontece? Porque a maioria das decisões, elas são voltadas para o futuro, certo? No entanto, a incerteza, ela é possível ser mencionada pela representação de uma distribuição de probabilidade de resultados possíveis, que é denominada de risco. O risco, ele vai ser mensurado através de medidas estatísticas como o desvio padrão e a variância, certo? Portanto, o risco é a mensuração do estado de incerteza. Teve até uma pergunta que fizeram, e não sei se era para falar agora, mas eu já vou adiantar, que era para falar se o risco ele poderia estar sendo confundido com a fragilidade, certo? Porém, o risco, a gente acredita que o risco não seja uma fragilidade, porque quando o investidor ele
ele espera, ele já sabe que vai ser arriscado uma decisão, ele espera em retorno uma remuneração em troca, que é o retorno, certo? Então, é diferente da fragilidade, porque a fragilidade ela pode ser representada por outras formas, como problemas nas atividades operacionais, que vão ser explicados mais adiante em casos de risco total, que pode ser sistemático e não sistemático. Aí, Isaac vai explicar lá na frente isso, certo? Então, o que acontece? Pode passar, Mayara. Certo. Então, a decisão racional nos investimentos, ele tem fundamento exatamente no quê? Se você vai decidir uma coisa que ela é arriscada, você espera um retorno em troca, certo? Então, quanto maior o risco, maior o retorno que se espera nisso, certo? O livro de Asaf Neto, ele traz um cálculo sobre o retorno, que ele está realmente intrinsecamente ligado a essa análise de risco, que é o retorno, ele traz o retorno discreto e o retorno contínuo. O retorno discreto, ele leva em consideração séries históricas discretas, são séries pontuais, certo? Então, ele vê a relação de ganho ou perda de acordo com o desvio, certo? Que acontece nos períodos T e T-1, que é o anterior, certo? É diferente do retorno contínuo, porque o retorno contínuo, ele leva em consideração uma capitalização contínua, né? Então, é um acumulado de riscos, certo? Que, para isso, ele tem que calcular com o uso do logaritmo. Geralmente, ela é mais utilizada por quê? Porque em situações, em mercados de grandes oscilações, ou para países emergentes, que têm grandes oscilações nisso, ou então, quando é medido em anos, geralmente é utilizado o retorno contínuo, porque fica muito complicado você mensurar o retorno de forma discreta, certo? Aí pode passar. Então, o que acontece? O risco, na prática, na verdade, existem vários resultados possíveis. Então, se existem vários resultados possíveis e diversas probabilidades, é necessário que se use medidas estatísticas para calcular essa distribuição de probabilidades. E uma dessas medidas estatísticas é a relação do valor esperado. O valor esperado, ela é a média ponderada entre os resultados esperados. Então, você utiliza a probabilidade que cada resultado tem, certo? Junto com o resultado que existe. Então, você usa o peso, que a probabilidade é o peso de cada resultado, certo? Ele é calculado como o resultado esperado é a somatória da probabilidade do resultado multiplicado pelo valor do seu resultado. Aí, pode passar, Mayara, para eu mostrar uma tabelinha que exemplifica melhor. Eu tirei isso do livro de Asaf Neto, né? Aí tem um exemplo de 2 investimentos. Eu tenho os resultados esperados, que são 5 resultados, e as suas respectivas probabilidades. Então, foi multiplicado, cada probabilidade foi multiplicada pelo seu resultado, ou seja, cada peso, eles somam um total de 100%, então você consegue encontrar a média deles. A média do investimento A, ela foi de 700, e a média do investimento B também foi de 700. Então, você vê que são resultados diferentes, porém, com os pesos também diferentes, e isso gerou, na verdade, a mesma média de cada um. Aí pode passar. Pronto. Então, o que acontece? Na realidade, como existem vários resultados que são esperados e várias probabilidades, um dos modelos financeiros mais utilizados para descrever o comportamento desses valores é a distribuição normal, certo? Por quê? Porque a distribuição normal ela é representada em função da média, que é o valor esperado, que a gente falou anteriormente, e o desvio padrão, que significa a dispersão que os dados têm em relação à média, que eu vou explicar mais adiante, certo?
Então, o que acontece? Essa distribuição normal, ela representa 100% das variáveis existentes. A área do seu gráfico, a área total do seu gráfico é igual a 100%, ou seja, ela leva em consideração todos os resultados possíveis, certo? Então, os valores, eles vão tanto de infinito positivo quanto de infinito negativo, porque, teoricamente, todos os resultados, todos os valores são englobados nela. O gráfico, ele é simétrico em relação à sua média, certo? E é unimodal, ou seja, a moda, que é a média, é a que é mais... É unimodal porque ele só tem uma média, né? Passa aí, Mayara, para eu explicar, mostrar. Pronto. Como ele é simétrico, então 50% dos dados positivos, eles estão para a direita da média e 50% dos outros dados estão para a esquerda da média. Por isso que ele é simétrico, certo? Pode passar. O gráfico ele se assemelha a um sino, então o que acontece? À medida que ele vai se distanciando da média, ele tende a zero, certo? Então, tende a ter, à medida que vai se distanciando da média, tende a ter menos valores possíveis, certo? Os valores, eles estão mais concentrados perto da média. Então, o que isso quer dizer? Valores que estão a uma distância de um desvio padrão para a esquerda e um desvio padrão para a direita, 68% dos valores estão nesse distanciamento. Quando você já muda para 2 desvios padrões, então quer dizer que você está englobando 95% desses resultados. E quando você vai para 3 desvios padrões, é 99,7%, certo? Sim, aí o que é importante falar é que ele utiliza uma escala Z, que você engloba todos os tipos de distribuições de probabilidades com a escala Z. É possível você fazer isso. Aí pode passar. Então, a próxima medida estatística é o desvio padrão e a variância. O que é o desvio padrão e a variância? Ela representa o grau de dispersão dos resultados, ou seja, o quanto o resultado está distante desse valor ideal, que é a média, certo? Que é a média ponderada dos resultados possíveis. Então, ele representa o risco do investimento. Por quê? Porque cada vez que os resultados eles estão mais distantes da média, ele está mais distante do ideal. Então, o investimento ele é mais arriscado, porque ele está mais disperso. Existe um risco de erro. O desvio padrão, ele é calculado assim. Ele é a raiz quadrada das probabilidades multiplicado pela diferença pelo quadrado da diferença entre o retorno esperado, que é a média esperada, que é a média, e o resultado apresentado, certo? E a variância, ela é o quadrado do desvio padrão. Pode passar, Mayara. Então, o que a gente tem? Eu peguei o mesmo investimento, o A e o B, certo? Nas 3 primeiras colunas, você consegue perceber que é aquilo que eu tinha explicado sobre o valor esperado. Então, o que acontece? Foi pego os pesos de cada um, que é as probabilidades dos resultados, e os valores dos resultados esperados. A somatória deu 700. Isso é a média, é o valor esperado. Depois disso, foi feito a diferença entre a média, que é 700, e os resultados de cada um. Ou seja, o primeiro é menos 100, por quê? Porque pegou 600, que é o resultado esperado, menos, subtraindo os 700, que é a média. Então, deu esse valor. Quando a gente coloca ao quadrado, dá essa quinta coluna, e depois é multiplicado pela probabilidade. Esse passo a passo chega à variância, que é o que foi mostrado na fórmula de cima, que é exatamente a multiplicação da probabilidade pela diferença do quadrado do resultado menos a média. E embaixo, o desvio padrão é a raiz quadrada disso, ou seja, o desvio padrão do investimento A
é 52,44. Aí pode passar, Mayara. Já o desvio padrão do investimento B, como vocês podem ver, mesmo tendo a mesma média, o mesmo resultado esperado, o desvio padrão é maior, é 219,09. Então, isso quer dizer... Aí pode passar, Mayara. Isso quer dizer o quê? Que os resultados do investimento A, os resultados possíveis do investimento A, eles estão mais concentrados perto da média. Então, o gráfico da distribuição normal, ela está bem mais acentuada do que o gráfico do investimento B. Porque o do investimento B, ela é muito mais achatada. Por quê? Porque os resultados deles estão mais dispersos. Os resultados estão mais distantes da média. Isso quer dizer o quê? Que o investimento B, ele é mais arriscado. Porque os resultados estão mais distintos do que é o esperado, que é 700. Aí pode passar. Aí eu trouxe essa tabelinha que foi tirada dos slides do professor Luiz Felipe Pontes Girão, professor da UFPB. Certo? Ele trouxe os slides sobre risco e retorno e eu trouxe essa tabelinha. Ela está um pouco desatualizada porque ela foi em 2012, né? Mas dá para perceber bem como é que funciona essa distribuição de probabilidades e portanto, os riscos dela. Se você vê as letras do Tesouro dos Estados Unidos, elas são bem concentradas, então elas são menos arriscadas. Isso acontece também com o título médio de prazo do Tesouro, que também é bem mais acentuada. Mas quando você vai para ações de pequenas empresas, os resultados estão bem mais dispersos e a distribuição está bem mais achatada. Então, você pode perceber que o risco nas ações ela é muito maior que os riscos nas letras dos tesouros dos Estados Unidos. É um exemplo. Bem, é isso. Pode passar. Bom, pessoal, boa tarde. Todo mundo está me ouvindo, né? Meu nome é Mayara. E vou dar continuidade aqui no assunto, agora falando um pouquinho de coeficiente de variação. E o coeficiente de variação nada mais é que é o desvio padrão dividido pela média, como o Carol já vinha explicando o que era desvio padrão e o que era a média, né? Então, quais são as características desse coeficiente de variação? Ele mede a dispersão relativa. Como assim dispersão relativa? Como é um cálculo realizado por uma divisão do desvio padrão pela média, então ele acompanha relativamente esses valores, tanto da média quanto do desvio padrão. Serve para que a gente analise melhor a variação dos dados em relação à média. Então, esse cálculo também é uma forma de uma medida de dispersão, né, para que a gente tenha tire resultados melhores dos investimentos, dos riscos desse investimento. E ele é muito útil na análise de ativos justamente por isso, por causa que a gente consegue comparar o retorno e riscos de diferentes investimentos e ativos. E o cálculo é realizado do risco para cada unidade esperada do retorno. Então, se eu tenho uma certa unidade de retorno, no caso, uma média esperada, ele vai nos mostrar, para cada unidade desse retorno esperado, qual seria o risco. Um exemplo, para vocês visualizarem melhor, são esses investimentos aqui. Eu tenho o investimento W e o investimento Y, com um retorno esperado de 24% para o investimento W e de 30% para o investimento Y. Já o desvio padrão de ambos é 20%. Como o desvio padrão, nesse caso, está igual, claramente os investidores iriam optar para aquele que daria maior retorno. E ainda assim a gente consegue observar que o coeficiente de variação do W seria 0,833 e o do Y 0,667. Ou seja, o valor que mais se aproxima de zero, ele tem menor risco, ele oferece menor risco. Um outro exemplo, para fixar melhor também, já em outro caso, que o desvio padrão de ambos são diferentes.
o do W é 20% e do Y 29%. O retorno esperado também está diferente. O do W está a 24% e o do Y 30%. O coeficiente de variação, se a gente observar, de W, ele se aproxima realmente ele está mais perto de zero, ou seja, o investimento W ele apresenta menor risco, mas também ele nos oferece um menor retorno, né? Que se a gente observar o W, ele apresenta um menor retorno, porém o menor risco, a menor dispersão dos dados. Por quê? Porque para cada unidade do retorno esperado, ele oferece menor risco, porque o coeficiente de variação ele está mais próximo de zero, né? Só que isso denota para a gente também que o investidor W ele tem maior grau de aversão ao risco. E podemos afirmar com isso que ele é um investidor mais racional, né? Ele prefere o menor risco por uma unidade de retorno para que ele tenha um ganho certo, diferente do investidor Y, que apresenta maior retorno, porém apresenta maior risco, porque a dispersão dos dados são maiores, só que o perfil desse investidor já seria diferente, porque ele está mais propenso ao risco e ele rejeita o ganho certo. Aposta que tem maior possibilidade de ganhos maiores. E já trazendo um pouquinho do que foi, de duas perguntas que foram feitas para nós, apesar que esse assunto dessas duas perguntas será abordado futuramente, quando a gente for realizar as aulas práticas, mas respondendo para entender melhor já esse perfil do investidor, perguntaram assim, o que é a curva de diferença? Então, essa curva é uma representação como reflexo da atitude de um determinado investidor assume diante do risco de uma aplicação e do retorno produzido pela decisão. E a outra pergunta é, o que é a teoria da preferência? Levando em consideração como o investidor se posiciona diante de certos investimentos que apresentam diferentes combinações de risco e retorno, a teoria da preferência é justamente isso. Qual investidor W vai preferir tal retorno e qual o perfil do investidor Y vai preferir tal risco e tal retorno. Então é isso, pessoal. Eu trouxe justamente isso para vocês entenderem melhor o quanto esses dados eles podem se dispersar conforme comparado ao retorno esperado. Continuando. Até agora a gente falou somente quando nas hipóteses utilizando apenas um ativo, né? Então, no mundo real, é muito difícil que uma pessoa invista em apenas um ativo, até por ser até perigoso. Então, o que a gente vai começar agora é ver como se calcula esse retorno esperado de um portfólio, ou seja, de uma carteira com mais de um ativo. De maneira bem simples, esse retorno ele é a média ponderada do retorno de cada ativo. Esse retorno de cada ativo foi aquele cálculo que Carolina trouxe, e a gente vai trazer na prática agora para fazer essa média ponderada. Inicialmente, vamos com uma carteira com duas ações, tá? Ações X e ações Y. X tem um retorno esperado de 20% e representa 40% da carteira, e Y tem um retorno esperado de 40% e representa 60% da carteira. Pode passar. Então, aqui a gente tem a fórmula para esse retorno esperado com dois ativos, tá? O retorno esperado, ele é igual ao percentual da carteira da ação X vezes o retorno esperado de X, mais 1 menos W, que no caso, como o W é X, então 1 menos ele vai sair a porcentagem de Y, mais o retorno esperado de Y. Trazendo para aqueles números que a gente trouxe, a gente teria um retorno esperado dessa carteira de 32%. Lembra que um tinha retorno de 40% e outro tinha retorno de 20%. Então, já veio a diferença. Pode passar, Maia. Nesse quadro, também tirado do livro de Asaf Neto, a gente teria uma gama de todas as possibilidades, todas as combinações possíveis desses dois ativos, numa carteira na composição. Se a gente olhar, a carteira com menor rendimento seria com 100% X e a com maior rendimento 100% Y. Nesse caso, como a gente ainda está desconsiderando o risco, então o melhor investimento seria 100% em Y.
porque a gente tem um retorno maior do que apenas X ou até na combinação. Porque quando mistura os dois, tem 32%, por exemplo. Mas, no mundo real, a gente vai considerar o risco. Pode passar. Como disse, no mundo real também, a gente também, é muito difícil utilizar com apenas 2 ativos. Então, a gente vai continuar fazendo a média ponderada de quantos ativos tiverem. Então, essa é a fórmula para generalizar e a gente conseguir trazer para N ativos. A ideia é a mesma, então W vai representar a proporção do capital investido no ativo J, N o número total de ativos, e R o retorno esperado desse ativo. E assim, vezes quantos tiverem. O fato interessante de se notar é que nessa fórmula ainda, a correlação não afeta. Então, independente da correlação entre os ativos, ela não vai afetar o retorno esperado. Vai afetar apenas o risco, que a gente vai ver mais na frente, até quando ver também na prática, que a gente vai calcular esse risco da carteira, que vai estar ligado com o perfil do investidor. Então, vamos na prática para aplicar essa fórmula. Pode passar, Mayara. Então, trazendo aquela fórmula para a prática, a gente trouxe esse exemplo aqui com 4 ativos, e esse retorno esperado é justamente aquela fórmula inicial de retorno esperado de cada ativo feito por Carolina. Então, a gente tem no ativo A 20%, no ativo B 16%, no ativo C 14%, no ativo D 17%. E a participação na carteira, que aí só houver porcentagem de participação, né? Com 15%, 20%, 40% e 25% respectivamente. Trazendo a fórmula que a gente acabou de mostrar, a gente teria 20% vezes 0,15, mais 16% vezes 0,20, mais 14% vezes 0,40, mais 17% vezes 0,25, e a gente chegaria no retorno esperado dessa carteira de 16,05%. Você vê que é diferente, o retorno de 20% de um ativo e de 14% de outro, mas a gente estaria aqui tentando diminuir o risco. Vamos falar um pouquinho do risco agora. Pode passar. Então, o motivo principal que a gente vai trazer para a gente diversificar, para a gente trazer, botar vários ativos na nossa carteira, é tentar reduzir o risco ao máximo. Então, a estrutura dessa carteira, de uma carteira de ativos, um dos focos do investidor, independente do perfil dele, tem que ser reduzir o risco ao máximo. Como assim? Se a pessoa gosta bastante de se propor o risco para tentar grandes retornos, por que ela não vai estar tentando diminuir? Porque mesmo com a pessoa aceitando o risco, é possível que esse risco que a gente esteja aceitando seja por um retorno menor do que poderia ser. Quando a gente for ver a fronteira da eficiência, a gente vai conseguir entender isso bem aplicado. Então, como eu disse, essa diversificação ela busca reduzir esses riscos. E aí, esse nível aceitável de retorno, está ligado ao perfil do investidor, que é a curva de indiferença que a Mayara comentou, né? Que também a gente vai conseguir mostrar na prática quando for trabalhar a parte mais prática. Então, essa curva de diferença vai dizer o quão o investidor está sucinto e quanto ele aceita esse risco. Porque não é todo mundo que está sujeito, por exemplo, a ter chance de ganhar 100%, mas perder 30%. Tem gente que está satisfeito em ganhar 3%, 4%, mas que não tem risco nenhum de perder. E aí, uma das formas de se buscar diminuir esse risco é tentando buscar ativos que eles sejam uma correlação perfeitamente oposta. Vale salientar que no mundo real é praticamente improvável, que nada é impossível, né? Que existam 2 ativos que tenham uma correlação 100% oposta. Mas existem ativos com correlação oposta em determinado grau, o que ajudaria a diminuir os riscos. E aí, a ideia principal é a gente entender que quando a gente faz um portfólio, a gente dilui o risco. Então, a gente faz que o risco de um ativo particular, ele não seja o risco do portfólio. Ele vai ser misturado e ele vai ser diferente do que somente um ativo único. Então, a ideia é que a gente diminui o risco sistemático e deixa apenas o não sistemático. Pode passar. Para poder explicar, eu vou retornar um pouquinho o conceito de correlação, que
ajuda a entender essa noção de risco e até aquele grau de mais um ou menos um. Então, o conceito de correlação ele visa explicar o grau de relacionamento verificado com o comportamento de duas ou mais variáveis. É comum comparar apenas duas variáveis, mas é possível comparar entre mais. A correlação entre duas variáveis indica a maneira como elas se movem em conjunto. Ou seja, a quantificação desse relacionamento é obtida estatisticamente por meio do coeficiente de correlação, que ele pode variar de mais 1 a menos 1. E essa correlação ela pode ser negativa, ou seja, inversamente proporcional, quando um sobe e o outro desce, ou positiva, direta. Os dois sobem juntos, os dois descem juntos. No quadro a seguir, a gente tem... pode passar. A gente tem esse exemplo de correlação, aqui no caso perfeitamente positiva e perfeitamente negativa. Se vocês perceberem no primeiro quadro, o mais à esquerda, ele é uma correlação perfeitamente negativa. Então, quando um ativo sobe, o outro desce. Quando um ativo desce, o outro sobe. E essa fica nessa existência de diminuir o risco. Você, tecnicamente, estaria com risco zero. Dependendo da sua forma de investimento e da sua garantia, se você quer só de dividendos e saber que não vai perder dinheiro nunca, seria essa ideia. Na positiva, que é o outro quadro, a gente vê que os dois sobem juntos e os dois descem juntos. Isso quer dizer o quê? Que os riscos são maiores, mas também os ganhos são maiores. Porque se os dois crescem, você vai ter ganhado nos dois. Mas se os dois perdem, você vai ter perdido nos dois. Só ver aqui a fala aqui. Felipe, sobre trading eu não vou saber, mas enfim, eu entendi mais ou menos o que você está dizendo. Mas continuando, a ideia é justamente você tentar entender essa correlação entre os ativos para diminuir o seu risco. Porque você a partir de entender essa correlação, e como já foi dito anteriormente, Isaac vai falar sobre os tipos de risco, você consegue fazer com que o seu carteira seja o mais seguro possível. Tanto no trade, como o Felipe disse aqui no chat, como no buy and hold, entre outros. E aí eu trouxe uma pergunta que já foi feita lá na frente. Pode botar aí. Não, na frente. Passou. Para frente. Depois, a próxima. Eu trouxe uma pergunta que foi feita, que aí se perguntou, nessa carteira hipotética de dois ativos, uma perfeita correlação negativa pode comprometer o retorno? E aí a gente encontrou um exemplo no slide do professor Felipe Pontes, que sim, poderia reduzir comprometer o retorno. Por quê? Acho que ia conseguir reduzir o risco realmente, porém, como uma se está anulando o ganho da outra, o retorno poderia ser nulo. Então, a única situação provável de ganhar com essa combinação de ativos seria quando um tivesse em cima, vendesse e comprasse mais de baixo e ficasse nessa troca de porcentagem de ativos. Só que não seria algo tão fácil, né? Não seria algo tão palpável de se precisar que esse ativo agora vai subir, esse ativo agora vai descer. Não, amanhã vai ter uma crise por tal coisa, isso aqui vai cair, isso aqui vai subir. Não tem como. Então, perfeitamente correlato. Com a correlação perfeitamente negativa, sim, a gente estaria comprometendo o lucro, mas como isso é praticamente impossível, não tem como comprometer 100% o retorno. Agora é Isaac. Justamente fazendo esse elo entre risco e retorno, que a gente entra no conceito de diversificação do risco, para que a gente possa diversificar, mesmo tendo o risco, e assim, nessa diversificação, talvez conseguir maiores retornos. Pode passar. A primeira coisa que eu queria mencionar aqui, na verdade, tratar de um conceito, porque talvez, para muitos aqui que já sejam experientes e tudo mais, já tenham isso em mente, mas tem algumas pessoas aqui que são iniciantes, como isso é divulgado para todos, então podem não entender isso. Muita gente pensa que poupança, primeiro, é o investimento mais seguro do mundo e que não tem risco, só que não, pelo contrário, tem risco, como também não é o investimento mais seguro que se tem.
Então, tudo que a gente for investir, na verdade, tem um risco, sim, atrelado, mesmo que mínimo. Pode passar. Aí a gente se pergunta, qual o objetivo da diversificação? Então, o principal objetivo por detrás da maneira de diversificar, na verdade, é a ideia de ter um portfólio construído em cima de diferentes ativos, que assim, na média, ele irá apresentar maiores retornos ao investidor. Porque, em caso de se investir em apenas um ativo, como talvez seja um pouco do que o livro de Benjamin Graham, Investidor Inteligente, ele mostra que você conseguiria maiores retornos, no longo prazo pode ser muito difícil de você realmente ter, entre aspas, um tiro certeiro, ou seja, fazer um investimento certeiro em apenas um único ativo e trazer maiores retornos. Então, na média, a diversificação irá apresentar maiores retornos ao investidor. Além disso, como eu falei, reduz os riscos para o investidor em comparação com um portfólio de pessoas que têm apenas um ativo, ou seja, tem a concentração de apenas um ativo. Isso na média ao longo do tempo. Pode passar. Antes de a gente adentrar nos tipos de diversificação, a gente tem que fazer uma diferenciação entre diversificação e pulverização. Por que, Isaac, que eu tenho que fazer essa diferenciação entre diversificação e pulverização? Porque muitas pessoas, na hora que tentam diversificar, na verdade, elas pulverizam. E o que seria isso? O que seria pulverizar? Pulverizar, de maneira didática, simples e prática, seria você tentar diversificar sem estudar, ou seja, sem fazer nenhuma análise do que você está colocando na sua carteira de investimentos, ou seja, no seu portfólio. E aí a gente vai adentrar mais especificamente o que seria isso, estatisticamente, um pouquinho mais na frente. Pode passar. E nesse caso, diversificação seria fazer de maneira que você, fazendo diversificação de uma maneira que você realmente esteja consciente daquilo e estude para isso. Então, nesse sentido, existem dois tipos de maneira de diversificação que é subdividida. A diversificação, ela subdivide em dois riscos. Tem um risco diversificável ou não sistemático, que aqui eu vou mencionar mais preferivelmente pelo risco diversificável, por acreditar ser mais didático de se entender, e o risco sistemático. E o que seria cada um deles? O risco diversificável nada mais é do que, com a diversificação da sua carteira, você conseguir diluir, se não totalmente, mas parcialmente, o risco que se tem. Já o risco sistemático, ele não pode ser eliminado mediante diversificação. Está sempre presente no seu portfólio. Como que eu posso exemplificar de uma maneira mais simples e prática? O risco diversificável está de acordo com algo específico. Por exemplo, investir no setor aéreo, e aí aconteceu isso, então, aconteceu o cenário atual do Brasil, então eu estava exposto a um risco específico apenas do setor aéreo. Agora vamos para o risco sistemático. O risco sistemático, ele é ligado ao sistema, ele é ligado a algo mais geral. Não tem como você não ter esse risco, e ele é um risco não programável. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode acontecer um desastre no sistema e vai ter sempre esse risco. Vai ter sempre esse risco. Tanto é que não tem como se prever crises estatisticamente. De forma geral, tem como você imaginar que vai ter, mas enfim, por alguns indicadores, mas não seria o caso aqui. Pode passar. E aí, adentrando mais específico nas situações, o risco diversificável é justamente aquele em que você não coloca todos os ovos na mesma cesta, com esse ditado popular. Inclusive, eu peguei essa imagem porque você olha, por um âmbito você tem uma cesta só, mas por outro você tem 3 cestas, que assim, se você está andando na rua com uma cesta só e você tropeçar, você cai e perdeu tudo. Se você está com 3, você pode derrubar só uma e as outras 2 ficarem intactas. Então, essa é a ideia, que inclusive o livro de Asaf Neto ele nos traz, que é a teoria moderna do portfólio, de você ter uma diversificação mais razoável para que assim, na média, traga maiores retornos para a sua carteira. Pode passar. Outra maneira, e aí já buscando por aspectos mais práticos dos investimentos, seria justamente manter uma parte dos seus investimentos em propriedades, em fundos de investimento, em ações,
em caixa para aproveitar oportunidades, enfim, pode passar. Já o risco sistemático, ele não tem como se imaginar estar sempre ligado ali, não tem como você tirar esse risco sistemático, e aqui eu trago o exemplo daquela das Torres Gêmeas em 2001, quem esperava, né, esse atentado. Então, isso não tinha como se prever, isso, mesmo você tendo uma carteira diversificável, você ainda assim teria esse risco sistemático. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, pode passar, foi em 2008, onde a gente teve a crise do subprime, onde a gente teve, também pode ter sido chamado de bolha imobiliária. Então, nesse período, também a gente não sabia das dimensões que iriam ocorrer. Então, tudo isso está ligado ao risco sistemático. Sempre vai haver risco na sua carteira, por mais que você tente minimizar ao máximo como. Como que a gente consegue fazer essa diversificação? Já foi mencionado várias maneiras aqui, mas é justamente você buscar estatisticamente falando agora, por meio de uma correlação não alta entre os ativos, ou seja, quanto mais próximo de zero, quanto menor essa correlação entre os ativos que você está colocando na sua carteira, no seu portfólio, melhor você está diversificando sua carteira, e assim você está diminuindo o seu risco diversificável, que é aquele risco que tem como ser diluído, se não totalmente, mas parcialmente. Pode passar. E o próprio livro de Assaf Neto, ele nos trouxe esse gráfico, inclusive tem em diversos outros autores também, ele mostra um pouco desse gráfico para fazer um elozinho um pouco mais didático. Ele nos mostra que à medida que a gente vai acrescentando ativos, a gente consegue minimizar esse risco diversificável, mas que ainda assim o risco sistemático ele está sempre presente. Como vocês podem ver aí, se eu tenho um ativo, o risco mês aí, entre aspas, está de 100%. E à medida que eu vou diminuindo esse risco, à medida que eu vou aumentando a quantidade de ativos, esse risco diversificável ele vai diminuindo, mas o sistemático ele não deixa de existir. Estudos comprovam que uma carteira entre 15 e 20 ativos, inclusive uma dessas conclusões foi feita por Henry alguma coisa, que eu não sei agora o sobrenome dele, que uma carteira entre 15 e 20 ativos, na média, ele costuma performar melhor e já está assim, diminuindo esse risco diversificado, se não diluindo por completo. Exatamente, Filmar, não sei pronunciar não. E então, essa seria mais ou menos a ideia, inclusive no sentido de pulverizar, aqui também tem um problema. Tem gente que acaba colocando, por exemplo, vários ativos de um setor só, que acaba tendo, estatisticamente falando agora, bastante correlação, então assim, você não está diversificando, na verdade, você está pulverizando. Pode passar a última imagem que eu trago aqui de uma maneira de reduzir o seu risco por meio da diversificação, é justamente você manter uma carteira composta por porcentagem de acordo com o risco de cada ativo e também fazendo esse elo de correlação entre eles para poder inferir se você vai colocar mais ou menos porcentagem daquele ativo na sua carteira, e assim estudos comprovam, e é por isso que eu afirmo que se terá maiores retornos na média. Nesse sentido, a gente passa agora para um assunto relacionado ao gerenciamento de portfólio. Bom, boa tarde. Para a gestão de um portfólio, a escolha dos ativos ela é essencial, porque são vários os tipos de ativos e eles são divididos de acordo com as classes em função do risco apresentado. Aqui nós temos alguns exemplos. Na classe 1, as ações. Na classe 2, os títulos de renda fixa privados. Na classe 3, títulos de renda fixas públicas. E na classe 4, os bens imóveis. Essas classes, elas ainda podem ser subdivididas. Tudo isso vai definido de acordo com o perfil do investidor. Essas citadas, elas são as mais constantes na carteira de investimento. Os ativos, que são de maior negociação, são as ações e os títulos de renda fixa. Já os bens imóveis, eles são mais difíceis de ser negociados, porque eles têm o fato de ter menor liquidez, um custo elevado de manutenção, entre outras coisas. Pode passar. A imagem apresentada é uma reta desenvolvida por Farrell,
Ele mostra um conflito entre risco e retorno. Essa reta ela é conhecida como reta de mercado de capitais, ou CML, e ela será tratada melhor no capítulo 12. Mas ela nos mostra que quanto menor o retorno, menor o risco. Analisando, nós podemos ver que os títulos de emissão pública, eles estão bem no início, ou seja, eles têm um menor risco, mas, consequentemente, eles têm um menor retorno. Alguns deles no mercado são entendidos como risk-free, que seja livre de risco, porque eles têm um retorno quase certo e uma variação menor. Passando o slide. Nós temos um quadro e esse quadro ele é dividido em colunas, em 5 colunas, e ele é de suma importância no mercado financeiro. Na primeira coluna, nós temos o retorno realizado, que é o retorno livre de inflação. Já na segunda coluna, temos o retorno real, que é apurado pela simples diferença entre o retorno realizado e a taxa de inflação, que no nosso caso é 9,9, pois essa planilha ela não é atualizada, ela se encontra no livro de Assaf Neto. Já na terceira coluna, nós temos o prêmio pela liquidez, porque como os títulos públicos estavam acima da taxa Selic, então a diferença entre eles foi dada de 1,3, que admitiu como o prêmio pela liquidez. Já na coluna 4, nós temos o prêmio pelo default. Esse prêmio é uma remuneração exigida pelo mercado pelo risco do devedor ele não pagar o principal e os juros contratados. Como os títulos privados eles pagavam 5,5 acima dos títulos públicos, esse percentual foi definido como o prêmio de default. Já o prêmio pelo risco de mercado, ele foi determinado pela diferença entre o retorno produzido pelo mercado acionário e os juros pagos pelo o título de mais baixo risco, que no caso do Brasil é a taxa Selic. Bom, e é isso. Se ficou alguma dúvida, se não foi contemplado alguma das perguntas que já tinham sido mencionadas, podem fazê-las nesse momento, para que talvez a gente tente responder, ou se não, os professores mesmo aí, para que não fique ninguém com dúvida. Inclusive, tem algumas perguntas que serão tratadas mais posteriormente, a professora Giovana vai explicar melhor. Isso, deixa eu só abrir aqui o chat que vocês estavam falando antes. Primeiro, vamos primeiro para essa pergunta que já tinha sido feita. Alguém tinha colocado naquela lista de perguntas, que seria a primeira pergunta, o que seria o alfa e o coeficiente beta e a alavancagem financeira possuem alguma relação? Essas perguntas, elas podem ser apresentadas dentro daquele gráfico que a Fernanda apresentou da linha de mercado, mas ele vai ser mais aprofundado no conceito ou no tema sobre custo de capital, que é o modelo do CAPM, que vai ser apresentado, acho que na próxima aula, na sexta-feira. Mas o caso beta, ele vai ser uma medida de risco em relação à variação do mercado, e o alfa, ele é também uma medida para verificar se o retorno esperado, se realmente aconteceu um retorno esperado superior àquilo que estava sendo estimado, vamos dizer assim. E esses dois assuntos eu acho que vai ser melhor tratado na próxima sexta-feira. E eu achei muito interessante a colocação de Felipe, que eu não consegui intervir no meio da apresentação. Eu também não lembro qual foi o Felipe, foi o primeiro Felipe, que falou a respeito do que na prática se busca a redução de risco. Então, na verdade, isso é relacionado a um perfil do investidor racional, que vai buscar uma redução de risco, vai buscar maximização do retorno ao menor risco possível. Então, a gestão de risco, ela é de suma importância para qualquer forma de investidor irracional, né?
E aqui o que é proposto é o modelo de Markowitz, que é a teoria do portfólio, que é uma redução de risco baseado na diversificação, em que a composição, a diluição do investimento em vários ativos, buscando essa correlação mais próxima negativamente, né? Seria uma forma de reduzir esse risco do portfólio. Então, eu acho que basicamente foi isso durante a apresentação, mas vamos abrir agora para as outras perguntas. Ai, gente. Giovana saiu da sala. O pessoal tem alguma pergunta? Além daquelas que já foram enviadas, acho que ela voltou agora. Desculpa, caiu aqui, não consegui. Pronto. Tem mais alguma pergunta em relação do que foi apresentado? Infelizmente, eu perdi aqui o chat. Sim. Quem fez a pergunta pode repetir, por favor? O Tarcílio aqui fez uma pergunta. Nesses modelos de risco, eles preveem fenômenos como a pandemia? Então, a pandemia, Otacílio, ele vai estar sendo classificado, quando o Isaac apresentou, ele apresentou aquele gráfico do risco total, subdividido em dois riscos, né? O sistemático e o diversificável ou o não sistemático. E aí, o modelo ele não prevê a pandemia, mas ele prevê que na diversificação você estaria sujeito somente a esse risco que é inerente a todos os mercados, a todo o mercado, né? Que estaria, como é que se diz? Estaria afetando todos de uma forma geral. Então, a ideia do modelo do portfólio, da teoria do portfólio, é que você fique mais exposto a esses riscos que são inerentes a todo o mercado, que você não consegue diversificar, né? E ficaria reduzido a um risco exclusivo ou específico de cada empresa. O que se hoje em dia tem feito é não só baseado no mercado único, tipo assim, investir só no mercado brasileiro. Uma forma de reduzir também o risco inerente, por exemplo, ao Brasil, é investir em outros mercados também. Porém, a gente tem no mercado globalizado, né? A economia, né, a parte financeira toda agora está dentro de um mercado globalizado, então, mesmo assim, você não consegue eliminar 100%. Tudo bem? Exatamente o que eu tinha falado. A gente, por meio da diversificação, por esse modelo, a gente consegue minimizar o risco de determinadas empresas, determinada economia, mas existe o risco global, inerente a tudo, né? Então, esse risco aí, que seria, na verdade, o risco sistemático, ele sempre vai existir. Não tem como prever nesse modelo. Certo. Aí, eu tenho outra pergunta. Naquele gráfico, Isaac, ou Mayara, desculpa. Só para ficar claro aqui no gráfico. Aí, nesse daí. Pronto. Certo. Tem outra pergunta. Na questão da média, do risco do retorno médio, isso não pode ser uma armadilha, não? Visto que dentro de uma média você tem diversos valores, diversos riscos. Um risco médio, por exemplo, mais baixo do que o risco mais alto de um determinado ativo individual, ele pode passar a falsa ilusão de que você está seguro. Aí, como essa diversificação pode ser mais otimizada possível para você ter um risco médio baixo, mas que ele não tenha muita discrepância dentro dos ativos individuais? Não sei se vocês entenderam aí, mas... Tô entendendo, porque ele é influenciado
pelas pontas, vamos dizer assim. É isso que você quer dizer? A média, a medida? Eu vou dar um exemplo aqui que eu li no livro. Certo. Que você vai viajar para um local turístico lá e tem um rio lá que você quer tirar uma selfie dentro dele. Aí você vai perguntar lá para o local lá qual a profundidade média desse risco, desse rio. Aí o cara vai dizer a partir de 20. Aí você mede lá pela sua altura e diz, dá para entrar nesse rio, aí tirar uma foto lá. Mas só que no meio desse rio tem um buraco de 3 metros. Você cai nele e morre afogada. E aí? Entendi. No caso... A média de risco do rio era 1,5 m, 1,20 m. Mas só que lá no meio do rio tem um buraco de 3 metros. E você caiu lá e morreu. E em mercado acontece muito. Em mercado tem muito esse buraco. Então, mas aí o que você está descrevendo, no caso que você está... É o Otacílio, né? Quem está falando? Eu acho que o que você está descrevendo, Otacílio, na verdade, é o desvio padrão, no caso, a variância, né? Sim, sim. Porque o valor médio, ele é um valor esperado de um retorno que você espera. Mas o risco, que no caso é a variação em torno desse valor esperado, é que vai te dizer o quanto certo ou incerto é essa tomada de decisão. Sim, sim. O que eu estou querendo explicar, eu estou querendo entender, é que dentro da média, você tem valores extremamente altos e extremamente baixos, né? Por exemplo, você pode dar uma média de 50% e ela ser uma 80% mais 20%. Entendeu? Pronto, por isso que foi colocado a outra variável, coeficiente de variação, que foi apresentada pela Maiara. Sim, sim. E aí lá ele relativiza isso, porque você pode, vamos dizer, tem 2 rios que tem a média de profundidade de 1,20 m, mas um tem uma oscilação maior do que o outro. Sim. E aí, com o coeficiente de variação, você conseguiria tornar essas medidas mais comparáveis. Então, para cada unidade de retorno, eu teria tanto de risco. Entendi. Otacílio, também tem o seguinte, tem quem é estatístico, quem gosta de estatística, de econometria, apesar de quem gosta, né, quem é estatístico, quem utiliza, gostar muito da média, muitos também odeiam, né? A média, ela é sempre um problema e uma solução, né? Ela é um problema por conta dessas coisas que existem. Dentro de uma média, eu posso ter valores discrepantes que, na média, estão tudo muito bem, aparecem ser muito bem. Eu me lembro sempre de um professor que ele dizia assim, olha, se eu pego o meu corpo, boto os pés na geladeira e a cabeça no forno, na média eu estou bem, não vou morrer. É verdade. Né? É verdade. Então, aí vamos lá, não vamos utilizar a média. E aí, eu vou utilizar qual outro? Eu então, acho tem que outras você pode medidas. utilizar, Renato, um ajuste da exposição ao risco. Sim. O risco está lá sempre. O sistêmico, o individual de cada ativo. Eu acho que você pode ajustar. Por exemplo, uma estratégia boa, se expor mais à renda fixa, por mais que digam que morreu, mas ela não morreu, ela está aí. Uma pequena parte na renda variável. A gente ainda não sabe como vai ser a segunda onda do corona, né? Às vezes vai ser a gente tá lá. A gente está tendo o lucro daquela pequena parte exposta. Então, a média, eu vejo ela como muito perigosa porque ela esconde isso aí. E tudo que inclusive, assim, ela vai variar muito em função do tempo que você escolher para utilizar no seu modelo. Sim. Porque, por exemplo, se você pegar atualizado, né, 2010 para cá, você vai pegar várias sobe e desce da economia. Você pega 2012, que a economia estava bem, depois cai de vez, e agora na média vai aparecer bom. Quer dizer, até veja só que todos os modelos que são utilizados, eles vão depender de algumas premissas. Né? E nessas premissas é que a gente deve questionar essas coisas. Pô, qual o tempo que eu vou colocar para essa média? O que é que eu espero? Não, se eu tiver pelo menos uma média do meu retorno que eu tive nos últimos 3 anos, mesmo em meio a essa crise aí que o Brasil vem passando, por mim isso aqui tá bom.
É verdade. Então, vai depender das suas premissas. O que o livro sempre traz é um modelo teórico, né? Que eu acho que o que é ajustável são justamente essas premissas do modelo. A exposição, como eu falei, né? Isso. Isso que você não tem como, vamos dizer assim, como a gente faz os treinamentos de segurança aqui, na área, o cara fala assim, que o risco de você ser mordido por um tubarão, ele vai aumentando à medida que você aproxima do mar. Mas quando você se afasta do mar, o risco continua lá. Mas a sua exposição, ela vai aumentar à medida que você se aproxima, né? Então, o risco do mercado, ele vai estar sempre lá. Você só vai ajustar o quanto você está exposto a ele, né? Uhum. Com certeza, eu gostei do exemplo, é isso mesmo. A gente está vendo muito, bem comum agora, a gente está vendo muitos investidores, aqueles investidores conservadores que estavam só na renda fixa, que agora, por conta da baixa da taxa Selic, estão migrando para o mercado acionário, né? É verdade. E aí a gente não sabe, eles estão se expondo, mas de repente eles pode ser uma jogada acertada, como pode não ser, né? Se o cara tem consciência do que está fazendo, ele sabe que ele está se expondo mais ao risco. Ele está acreditando que essa pandemia aqui, nos próximos meses, vai melhorar, quando na verdade também pode piorar. Ninguém consegue prever nada que tem aí nesse risco sistêmico, que foi o que a turma apresentou. O risco sistêmico é quase que imprevisível. Aí também tem outra coisa. A sua primeira pergunta, acho que foi sobre se tem como prever, né? Eu acredito que os modelos de risco tem que prever. Mas aí a humanidade já teve a peste negra, teve o SARS, teve o gripe de tudo. A questão da previsão, Otacílio, existem os modelos específicos para previsões. Não é assim, Renato, quando eu falo em prever, não é você. Eu acho que vai ter uma pandemia em tal ano. Seria assim, você dizia assim, eu acho que pode ter uma pandemia por aí e eu não quero estar de calça curta quando ela chegar. Não definir uma data, entendeu? Mas você definir, vou ajustar minha exposição aqui, porque pode acontecer isso, entendeu? Não, eu acho que isso eu vou contar uma experiência minha, né? A partir de hoje, assim, o que é que eu percebi? Sempre que surgem esses vírus, geralmente é na China, né? Então, houveram alguns desses vírus que ficaram praticamente concentrados por lá e não se espalhou como se espalhou esse último, né? Esse do Covid. E eu estava muito exposto. Mesmo sabendo desse vírus lá, né? Mas eu aprendi uma coisa, que quando começar a estourar um vírus lá agora, eu já vou me expor menos. Veja só, em fevereiro ali, janeiro, fevereiro, a bolsa estava batendo recorde. Mas a China já estava registrando alguns casos lá do coronavírus, né? E que havia o risco de se espalhar pelo mundo. Como teve aquele último lá que foi o SARS, né? Que essa é uma variação da SARS. Houve o SARS que não se espalhou tanto no mundo todo, ficou praticamente naquela região ali, né? E eu acho que muita gente não acreditou que esse ia se espalhar tanto, de forma tão rápida e tão devastadora como foi esse. Né? E eu acho que pegou muita gente de surpresa por conta disso. Tá? Mas prever, eu acho que vai mais do sentimento e da experiência como investidor. Né? Existe, Renato, como você disse, alguns estudos que servem para prever crise, bolhas especulativas, né? A gente escutava muito agora a questão dos Estados Unidos, que eles estavam na iminência de uma crise por conta da relação da taxa de curto e longo prazo. Isso. Mas tudo isso são crises, digamos, econômicas, financeiras. Nenhuma delas eu acho que serve para prever crise pandêmica, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa mesmo. Mas o Tarcísio, ele conhece também que ele estudou bastante essas taxas de juros negativos lá nos Estados Unidos. Já tinha muita gente já prevendo. Eu estava querendo começar a mundial, né?
Como é, Conselho? Eu estava querendo começar a me preparar para essa crise, que eu estava vendo que ela ia vir depois das eleições, né? Que Trump ia segurar, ia imprimir dinheiro aí à torta e à direita, com quantitative easing, Isso. e essa crise até depois das eleições. Mas só que o Corona me pegou de calça curta, né, cara? Eu nunca ia... todo mundo. O vírus ia se espalhar no mundo e ia parar tudo. Então, Foi, aí juntou, né? Juntou tudo agora. juntou. Porque aquela crise econômica que já estava sendo prevista chegou junto com o vírus. Minha sorte é que eu estava exposto a dólar e a ouro. Sim. E a moeda. Então, quando veio, não me derrubou tanto. Quanto derrubou você, por exemplo, né? Uhum. Você tem boa. Eu acho que na minha, eu acho que com 25%, mas já recuperei. Porque o dólar tá subindo, então o que eu tenho de dólar tá compensando, entendeu? O Felipe Lins, ele lembrou bem aqui, por exemplo, não tem como a gente prever o que houve em 11 de setembro, né? Essas causas, por exemplo, o da Vale, a gente que não tem informação interna, seria muito difícil prever que uma barragem daquela ia estourar. Eu acho que nem os engenheiros previam. Talvez nem os engenheiros. Estavam muito seguros daquilo ali. É muito complicado prever esses pontos. Se o Felipe Lins quiser dar uma palavra aí, eu acho que ele também conhece um pouco do assunto. Mas a discussão está muito boa hoje. Mas eu tenho certeza que vai ficar muito boa para quando a gente for falar sobre gestão de risco. Com certeza, vai ficar legal. Alguém falou aí do cisne negro. O Corona não foi um cisne negro, não. De acordo com o próprio Taleb, parece que foi um cisne cinzento. Pelos de risco macroeconômicos, eles preveem pandemias. Pandemias já houveram na humanidade. Então, eles consideram, na composição do cálculo de risco, uma pandemia. Entendeu? Então, quando a pandemia veio essa daí, ela deveria ter sido prevista por governos. Deveria ter sido considerada. Entendeu? Mas, como foi, né, a gente só pode lamentar. Mas não foi foi no máximo um cinzento. Eu acho que eu acho que aquela valorização que a gente estava tendo lá no início do ano, eu acho que boa parte foi muita gente realizando o mesmo lucro. É verdade. Se preparando para esse momento que a gente ia passar. Porque não, agora você vê vírus, tal. Você vê outra distorção aí. Você já prestou atenção que o SP500 está subindo? Mesmo com um aumento gigantesco do número de pedidos de seguro-desemprego? Sim. Quer dizer, isso é uma distorção o que é que explica isso? Tremenda, né? Eles estão imprimindo dinheiro lá. Uma hora vai corrigir. Aí o que é mais fácil corrigir? O lucro das empresas, o preço das ações cair de vez. Mas talvez isso também tenha um pouco de fator aí ligado às empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia só se beneficiaram, né? Então, sim, como boa parte do índice do S&P 500 ele é composto por empresas do setor de tecnologia, como a Amazon, como o Mercado Livre, que tiveram lucros estratosféricos nesse período, então isso também influenciou, lógico, que realmente teve muito esse aspecto monetário aí, de política monetária, que influenciou também. Concordo. Mas você tem que ver que antes do corona, elas já estavam sentindo a crise. A Apple, ela estava mantendo as ações dela subindo, recomprando ações, porque lá nos Estados Unidos tem uma questão de legislação lá, que a empresa recompra ação, e eu acho que ela joga essa recompra como custo e diminui a quantidade de imposto que ela paga. Então, elas estavam fazendo isso já, antes do corona. Outra coisa que está acontecendo, como eles estão vendo que o Fed está comprando tudo, toda porcaria o Fed está comprando, se você tiver um carro velho para vender aí, venda para o Fed, eles estão comprando. Como o Fed está comprando tudo, as empresas estão aproveitando e estão fazendo IPO. Quer dizer, no momento desse, de crise, uma empresa fazer IPO, por quê? Porque ela sabe que tem dinheiro fácil ali. É muito estranho. Eles vão comprar isso aí e uma hora vai estourar. Não tem para onde correr. Uma hora vai corrigir. O Fed tem um limite também de quanto eles podem imprimir de dinheiro. E o limite
que é aquela questão da moeda fiduciária, né? Enquanto as pessoas acreditarem que o dólar é a moeda mundial, ela vai continuar sendo. Mas uma hora, as pessoas vão dizer, não, isso não é possível. Não tem como manter o mercado em alta com a economia em frangalhos, entendeu? Uma hora você vai corrigir. É verdade. Ok, acho que foi boa a discussão, né, Giovana? Acho que tem alguém mais, alguma pergunta, algum comentário? Realmente foi bem interessante. Muito bacana a participação do Tacílio. Valeu. E os demais. Então, acho que se não tiver mais, deixa eu ver aqui nos comentários. Eu acho que eu tenho só a agradecer aí e a parabenizar ao grupo, à turma, a orientadora aí pela apresentação do tema. Acho que ficou bem claro como devem ser nossas apresentações, claro, direto, de forma didática. Tá? Então, acho que foi muito bom mesmo. Todos estão de parabéns e também as participações, né? Acho que o debate é que é muito bom. Eu sei que nos outros treinamentos que a gente teve, por ser muito assunto de uma vez só, ficou pouco espaço para debate, né? Mas eu acho que com o tempo a gente vai perdendo mais aí a vontade, ou então até perdendo mais o medo, ou então tendo mais conhecimento sobre aquilo, e cada vez as discussões vão ficando melhores. Então, eu acho que a tendência é essa aí nas lives. E agora, Renato, a gente está entrando realmente no tema, né, da liga. Então, eu acho que isso possibilita também essas discussões mais práticas. E aí também daí que vem a nossa ideia de criar esse segundo encontro mais prático para a gente montar essa teoria, para tentar replicar essa teoria do portfólio, certo? Ou pelo menos demonstrar como seria feito, né, o cálculo. Então, fica marcado para o dia 3 de junho, na quarta-feira, às 2 horas.